fala aqui para os próprios mortais, o que você está dizendo? Você está me xingando? Como é que é esse negócio aí? Né? O advogado tem todo um jargão jurídico, aquelas petições que vão, que voltam, que vai, que floreia. Quanto mais papel, mais certeza que o juiz não vai ler, que o juiz não me ouça, mas que é muito papel, é muito isso. Então, diante do esposo, vem rogar, não sei o que lá, que vai, que volta, que floreia, não é verdade? O arquiteto, o engenheiro, cada um tem os seus termos técnicos específicos e que eles se entendem. Eles vão falar para eles. O professor não. O professor tem que falar para que todos entendam, independente da carreira, do caminho que vai seguir lá adiante. Então, quando Jesus diz que, quando ele é chamado de mestre e senhor, está bendito porque ele está definindo o papel de educador, de grande educador da humanidade, de grande professor que vai falar para todos aqueles que, como ele mesmo disse, tivessem ouvidos de ouvir. E como todo bom professor, a primeira, talvez, a fundamental preocupação dele foi de adotar uma postura pedagógica. Uma postura de quem sabe e que vai ensinar, e sabe como deve ensinar. Será que nós temos clareza do que significa o termo pedagógico, pedagogia? Aí nós vamos voltar lá nos gregos, os nossos velhos gregos. Estava vindo no carro e eu falei com o autismo, eu amo os termos gregos. Então, a palavra pedagogia é uma palavra grega que nós tomamos emprestado. E é formada etimologicamente por dois termos. Paidos, que significa criança, e agogos, que significa condutor. Então, em bom grego, pedagogia é aquele que conduz crianças, aquele que vai dando a mão para levar as crianças por caminhos seguros. Por que surgiu essa palavra? Porque na Grécia Antiga, eu estou diante de dois historiadores, eu vou me atrever aqui, se eu falar bobagem vocês me corrigem, meu marido é historiador e o Luiz também, né? A gente tem uma ideia de que escravo seria o africano pela nossa realidade. Mas nos grandes impérios, romano, grego e outros, escravos eram os povos conquistados. E os gregos conquistaram muitos povos cultos, que já possuíam alguma cultura. E esses escravos mais cultos, a esses escravos mais cultos, era dada a incumbência de conduzir as crianças, né, gregas, que ficavam sob os seus cuidados. Daí eles que levavam, eles que buscavam, e nós não podemos nos esquecer que a escola, como nós conhecemos hoje, da forma como nós conhecemos hoje, ela vai surgir na Grécia. Então, a pedagogia, quer dizer, proposta pedagógica, uma estrutura pedagógica, tem o objetivo de se conduzir a criança, aquele ser simples, não vamos pensar na criança idade, mas aquele ser simples que ignora muitas coisas, que ainda precisa aprender de forma segura, por um caminho seguro, em que ele comece a saber, a aprender, a poder ter conhecimento das coisas. E aí nós vamos ver que a pedagogia, no conceito do dicionário de Aurélio, é a teoria e a ciência da educação e do ensino. Então vejam que o dicionário faz a distinção entre educação e ensino. Ensino é aquilo que eu falo com a bonitinha que está aqui na frente. Você gosta de tabuada? Não, detesto, eu sei. Eu sei que você ia me responder. Olha, eu vou te contar uma história que só para você, ninguém mais vai para ouvir. Meu marido tinha uma moto. E aí os meus sobrinhos, eles ficavam, na hora que ele vinha para almoçar, eles ficavam lá, estavam esperando a condução. E aí os meninos, a alegria dos meninos era montar na garupa da moto, dar uma voltinha. Não uma voltinha de nada, mas aquilo era uma delícia para eles. Um dia ele chegou lá em casa bravo da vida. Sabe, o marido fica bravo, de vez em quando. Olha, não vou mais dar carona que é seu sobrinho, não. Menino, o que aconteceu? Não, mas ele não pode, ele é muito bom, o que é isso, que é aquilo. O que aconteceu afinal, gente? Aí ele falou assim, eu perguntei a ele, Rodrigo, 4 vezes 8, 32, 8 vezes 4, não sei, a professora só ensinou até a tabuada de 6. Desce da moto,
tabuada. O menino decorou a tabuada. Eu estava contando isso no encontro com professores, um dia desse, aí uma professora virou para mim e falou assim, ainda tem essa moto? Então, é isso. O ensino é isso. Eu vou passar para aqueles que vêm após mim tudo que a humanidade produziu em termos de conhecimento. Mas o ensino não forma o caráter, não dá valores. O ensino simplesmente alimenta o cognitivo, o intelectivo, para ter uma palavra que todo mundo saiba e entenda. Eu vou me alimentar daqueles conhecimentos que já foram produzidos, o que é muito natural. Porque já pensou, se você tivesse hoje que pensar como que se criou a tabuada? Não é muito mais fácil ver lá a coluninha? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Não é muito mais fácil? Pensou se tivesse que pensar como é que isso surgiu? Era muito mais difícil, não seria? Então, o ensino tem esse objetivo, de não deixar que as coisas que nós conquistamos fiquem lá atrás e a gente tem que começar sempre do zero. Mas a educação, ela tem um processo mais abrangente. Então, a pedagogia, no seu sentido amplo, ela é uma teoria, a teoria é sempre um conjunto de ideias, de formulações, de proposições, e ciência é sempre algo que é um objeto de conhecimento que se chegou a ele através de observação, de comprovação, de experimentação. Temos isso, né? E é o quê? Essa teoria e essa ciência que vai buscar, educar e ensinar, ela tem que ter o quê? Doutrinas. Em que ela se assenta? Então nós temos hoje no âmbito escolar uma sopa de doutrinas aí para todos os gostos, né? Construtivista, inatista, estruturalista e humanista, e por aí a gente vai, mas não, fiquem tranquilos que a gente não vai entrar nessa praia. Então, princípios, que pontos que sustentam essa doutrina? Que pontos? Em quais são os pilares? Por exemplo, a doutrina espírita, que é um conjunto, né? Um conjunto de conhecimentos que tem como formulação a pré-existência da alma, cuja finalidade é a evolução. Ela se assenta em 5 princípios básicos e métodos, que são as formas como eu vou caminhar, como eu vou levar esses princípios, levar essa doutrina para o conhecimento, para chegar àquelas criaturas. Então, tudo isso vai fazer com que a educação e a instrução tenham um objetivo prático. Pelo menos no conceito do dicionário, é esse o conceito. Enfim, tudo que nós fazemos no campo educacional deve ter um objetivo prático. Então, qual seria a doutrina na qual se assenta a pedagogia de Jesus? Nós vamos encontrar em Joana de Ângeles, nesse livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que ela vai dizer que todo o seu ministério, quer dizer, toda a sua ação, toda a sua atividade pedagógica foi um hino de exaltação e vivência da liberdade. Então a doutrina de Jesus se assenta na liberdade, que é a mesma da doutrina espírita. Nós somos livres, mas responsáveis. A lei de liberdade, que compõe a 3ª parte do Livro dos Espíritos, está colocando lá claramente. Eu posso escolher fazer ou não fazer, ir ou não ir, calar ou falar, me omitir ou reagir. Daí a gente tem aquela belíssima frase do Martin Luther King, que o que mais o inquietava não eram as ações dos violentos, dos despreparados, daqueles que não tinham nenhum tipo de estrutura. O que mais o amedrontava era o silêncio dos bons. Isso é uma opção pela liberdade, de não falar. Um dos belíssimos, daquele belíssimo discurso dele, I Have a Dream, Eu Tive um Sonho, que é uma peça maravilhosa do Luther King, uma figura monumental do século XX. Então, a doutrina de Jesus se assenta em quê? Na liberdade. Mas na liberdade de qualquer forma, você é livre e deixa você para lá? Não. Na liberdade, onde haja
consciência do indivíduo. Jesus vai trabalhar na conscientização como a doutrina espírita. Ninguém na casa espírita vai dizer, você não pode fazer isso. O que nós podemos e vamos fazer, olha, este ato pode gerar essas e essas e essas consequências. Pode te trazer essas e essas e essas situações. Você escolhe. Você é livre. Diante da lei da reencarnação, da lei de causa e efeito, diante da realidade que estamos imersos numa nuvem de testemunhas, eu vou tomar a minha decisão. Mas jamais alguém vai dizer, você não pode fazer isso que a doutrina espírita proíbe. Não existe isso. Como Jesus não fez isso? Não seria muito simples ele dizer, Pedro, você não vai me negar? Judas, você não vai me trair? Porque ele tinha autoridade moral para isso? Mas ele vai trabalhar no campo da conscientização do indivíduo, mostrando a sua responsabilidade, a responsabilidade que tem diante dos acontecimentos existenciais. Qual é a grande dificuldade hoje nos processos depressivos, nos transtornos afetivos, mentais, etc. Porque nós não estamos preparados ainda, nós temos sistematicamente fugido das nossas responsabilidades diante dos acontecimentos da nossa caminhada. Tanto da existência como da vida. Tanto das existências como da vida. Vocês já repararam que numa discussão o outro é que é errado? O outro é que não compreende. O outro é que isso. O outro é com aquilo. O outro é com aquilo. E aí a gente sempre busca uma desculpa para justificar as nossas dificuldades. E quando essa doutrina é assimilada, o que vai acontecer? Nós vamos dar início a uma nova forma de ver e entender as coisas. Para que esta doutrina seja implementada no coração de todos nós, no intelecto de todos nós, em que princípios Jesus vai assentar? Quando os espíritos vêm trazer a doutrina espírita, mostrando, né, que ela é uma ciência, ela é uma filosofia, é uma religião, e que trazem os princípios fundamentais, os 5, que eu não vou falar, porque eu aprendi com meu avô que o espírito tem que cuspir isso, igual chupa-bala, igual respira, tem que estar aqui dentro. Vou dizer, quais são os princípios fundamentais da doutrina espírita? Se a gente demorar, vem, cospe, né, porque era a maneira dele, afetiva, isso foi ótimo, porque a gente tinha que responder rapidinho. Demorou muito, não vai ganhar os 10 centavos. Umas coisinhas assim de avô carinhoso. Então, quais os princípios em que se assentam essa doutrina? Primeira coisa, primeiro princípio que nós temos dificuldade. O primeiro princípio para se alcançar essa doutrina alicerça-se na pessoa humana com potencial de valor e crescimento. Jesus jamais menosprezou quem quer que seja. Então está lá em Mateus, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ele está dizendo o seguinte, nós somos herdeiros de Deus, nós somos, como dizia o meu amigo Palhano, filho único de Deus, porque não tem ninguém igual a mim. Nós somos filhos do dono do universo. Isso não é pouco. E nós nos amesquinhamos em situações, em circunstâncias, em picuinhas, quando nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E ele mesmo pergunta, o que é que nós podemos fazer quando a luz não ilumina e o sal não salga? É uma escolha. Olha a liberdade. Olha a liberdade.